e passávamos a estabelecer debates constantes, que nós crescíamos com esses debates. Informações, o contraditório, nós zelávamos, nós gostávamos do contraditório, coisa que hoje não se vê. E muito pouco até no parlamento. Eu vi Quer dizer, sessões a atividade da extraordinárias. política estudantil incentivava a crítica da gente. Sim. E eu hoje tenho uma posição que não é minha, ela veio de Isaac Marambaia, que foi deputado estadual, um homem muito inteligente, mas ele apresentou um projeto estabelecendo que toda escola deveria ter obrigatoriamente um grêmio estudantil, porque ali é uma formação de líder. Se você não tiver um setor que forme líderes, você não pode fazer homens públicos posteriormente. Então, nos anos 70, os anos 60, as pessoas se voltavam mais. A cultura era mais, eu diria, menos americanizada e mais voltada para a França. Nós tínhamos mais um conhecimento humano muito mais aberto. Nós dávamos muito mais valor ao fator escrever, conceber, criar, enfim, do que outra coisa como técnica em jornal. Técnica em jornal a gente aprende com muita facilidade. Não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças é você pegar, utilizar a técnica e fazer um estilo seu e transmitir com credibilidade ao leitor aquilo que o leitor quer ler. E aquilo que o leitor pode pegar do início e chegue até o fim do texto. Porque senão ele para no meio. Se o texto for árido, se o texto for insosso. Então, o que os meninos precisam, os meninos das escolas de comunicação? Primeiro, tem muita escola de comunicação. Nós não precisamos desse número de escola de comunicação que está aí inflacionando todo o país, como também não precisamos desse número de faculdades de direito, que existe advogado por todo canto, um se batendo com o outro. Teve uma época que era de administradores, diminuiu, arroz de festa. Não é? Virou arroz de festa. Teve uma época que chegou um ponto que tinha muito engenheiro, hoje o Brasil precisa de engenheiro. Tá faltando. Não é? Então, depende do momento. E o que se deve fazer? Quem procurou a escola de comunicação, que antes procurava por achar, por causa das novelas, que era um negócio glamouroso, que o jornalista romântico, que o jornalista viaja, aventureiro, vai para o exterior, é recepcionado com gala em E todo pensava canto, até que ganhava bem e nessa que ganhava bem. Na verdade, é uma profissão muito árdua. Você, para vencer na profissão, você tem que estudar. E tem que, não é somente estudar, e ter sorte. Eu diria que eu sou um homem de sorte. Professor Luiz Nova, qual é o nível de preparação dos alunos que chegam hoje para o senhor formar em comunicação? Olha, eu tenho sobre esse negócio da formação, eu acho que tem uma discussão muito interessante. Assim, o mercado, mais uma vez, é uma imposição muito grande. Você olha para a profissão, assim, você vai conseguir emprego no mercado, essa é a orientação da formação que tentam dominar. E eu costumo dizer, olha, eu estou formando aqui não só jornalista, mas estou formando pesquisador em jornalismo. Então, estou formando professor de universidade também. Porque um jornalista que se forme poderá vir a ser professor. Então, a dimensão da formação tem que ser mais ampla do que a mera técnica do jornalismo. Não é que a técnica não seja importante. Eu lembro de uma fala do Victor Tivita, da Abril Cultural, numa aula inaugural na ECA, na USP, contada pelo professor Manuel Chaparro. O Victor Tivita diz assim, os jornalistas que vocês nos mandam não nos servem, porque eles não sabem pensar. Isso dito pelo presidente da Abril Cultural é de uma ironia impressionante, né? E completava, a técnica nós ensinamos na redação, a pensar não. Ou seja, a ironia que eu quero registrar dessa fala é que a redução na formação do profissional, focando só no mercado e na técnica, ela é depreciativa para o profissional. A competição é enorme, né? Não há como se resolver a competição pela redução das escolas, porque o mercado, né, se orienta pela redução sempre da mão de obra, então essa competição vai ser sempre enorme. Então, ou o profissional tem uma qualidade a mais para a sua apresentação e localização no mercado, ou ele será Mas isso depreciado. não depende muito de como ele chega na mão do professor lá no primeiro semestre? Como é que está chegando essa turma com a formação básica e como é que eles estão chegando? Não, aí a debilidade do ensino brasileiro é um fato, né? O próprio MEC... Porque escrever, o isso há português muito é uma tempo. língua complexa para quem fala português, né? Então já começa essa dificuldade. A gente vê coisas absurdas O escritas problema é aí. até anterior, porque não se sabe escrever quem não lê, né?
Se você não lê, você não sabe escrever. Não é? Você aprende a escrever lendo. Então esse é um problema, as dificuldades de leitura, e aí a sociedade toda influencia, a cultura da imagem, a cultura da televisão, não é? A rapidez da informação, a pouca disposição para refletir, não é? Que é a coisa pronta, com o texto curto, acabado. Não é? Professor Emiliano, sua experiência enquanto professor da Universidade Federal com essa turma de jornalistas, como é que é? Pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. É uma fórmula gramsciana. O Perseu, o Cláudio Abramo, disse num livro que ele pregava para os jornalistas a ética do marceneiro. Não é? Significa, o cara vem fazer um guarda-roupa na sua casa, não é? E ele não tem que cumprir corretamente aquela tarefa que lhe foi confiada, ele não tem que fazer aquilo bem feito. Isso não é uma exigência da sociedade, que o marceneiro faça bem feito o móvel e tal. Ele diz, não se trata de querer do jornalista nada muito especial, trata-se de que ele tenha a ética do marceneiro, que ele cumpra as suas tarefas com a sociedade, aquilo que lhe é confiado. Né? Eu não tenho uma visão pessimista dessa nova geração. Eu, como professor, sempre fico surpreendido com a qualidade dos alunos. Até nós tivemos uma palestra lá, eu até falei aquele dia, que tipo de debate faz? Eu propus uma coisa e deu certo. Né? Porque eu acho que há essa visão assim, porque às vezes os mais velhos, como eu, ficam assim, não, no meu tempo, não tem isso. A nova geração tem gente extraordinariamente inteligente, capaz, e tem gente que está lendo também. É claro que a leitura não é suficiente ainda, mas tem muita gente lendo, há provocações para a leitura. Tem gente aqui saindo da Bahia, indo para o Sul agora. Estou lembrar aqui o nome de Cláudio Leal, que era um menino que agora estava na escola, já está no Terra Magazine lá, brilhando e tal. E assim foi Paloma, que foi minha aluna, está lá em São Paulo. E tantos alunos, eu chego em São Paulo, por acaso, às vezes vou na televisão ou noutra, eu encontro alunos meus espalhados pelo Brasil. Então, esse sinal que tem gente talentosa. Agora, é verdade que o que Nova disse, nós temos que, a minha escola, a Facom, ela é uma escola que tem um senso crítico, que divulga, que forma criticamente. Eu digo sempre nas aulas que é muito mais fácil ensinar técnica. Em um mês você ensina lead, sublead, terceiro parágrafo, montar uma matéria e tal. Você ensina um mês, você ensina. Agora, você formar cidadão é outra coisa. O professor, o papel dele, o ensino deveria formar cidadão, para o da ética do marceneiro que eu estava falando aqui. Você tem que formar, sobretudo, cidadão com espírito crítico, com sua visão dos deveres para com o país, com sua cidade, com o seu estado, os direitos que ele tem, que a sociedade brasileira tem, sobretudo, para ele ser um bom jornalista. Senão, ele não vai ser. E não basta só, tem que, como disse Samuel, tem que saber escrever, ou tem que aprender a escrever, porque ninguém é obrigado também. Será que o jornalista sai pronto? Ninguém sai pronto. Ninguém, nem médico, nem engenheiro, nem arquiteto, nem físico nuclear. Ele vai... é o mercado que vai ensinar. O mercado ensina uma parte, sim, é verdade. Mas ele sai com um capital, se a palavra é boa, nem é, com um cabedal de conhecimento que lhe dá condições de enfrentar bem a profissão. Pois não, professor. Complemento, é porque o tom do que eu falo, assim, ensinar é uma luta contra o que predomina na sociedade. Essa é que é a questão. A formação humanística não é o que predomina na sociedade. A perspectiva da sociedade é do individualismo, do pensamento imediato. Essa é a perspectiva. Tem pessoas brilhantes e sempre terá. O ser humano é essencialmente capaz de produzir coisas boas. Não é? O que eu acho é que o ensino hoje ele tem que ter um processo de confronto ao que domina fora da escola. Essa é que é a questão essencial. Isso é totalmente verdadeiro. Samuel Celestino, vou fazer uma pergunta aqui que pode parecer corporativista, já que somos 4 jornalistas aqui na mesa, mas a gente não pode deixar de falar nisso, que foi a questão salarial. O professor Emiliano falou, o senhor, foi ele que falou, pensava até que ganhava bem. Eu que falei. Foi. Pois é, como é que está essa questão do mercado do jornalista? Tanta faculdade de comunicação despejando tanta gente no mercado e tão pouca vaga.
não é tão baixa a qualificação, e como é que ficam os salários e essa questão do emprego? Essa é uma questão mais